Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como a gente vai resolver uma viga biapoiada com carga distribuída linearmente. Espero que vocês gostem, lembrem de seguir o canal, lembrem de olhar outros vídeos que eu posto sobre o projeto, sobre modelagem no Revit. E também deixa aqui embaixo coisas que a gente pode gravar para poder apresentar para vocês. Nessa playlist, ela é voltada à mecânica geral e isostática, e aqui eu vou trabalhar justamente a resolução de questões através de uma mesa digitalizadora e resolvendo manualmente pelo programa OneNote. Então vocês vão me acompanhar. Deixem aqui embaixo nos comentários, curtam e me sigam. Então vamos lá, vamos começar desenhando aqui uma viga biapoiada, que é a estrutura, é o elemento estrutural que a gente está estudando aqui ainda. Para que essa estrutura seja isostática, a gente tem que botar esse apoio aqui de segundo gênero, como a gente sabe. E vamos tentar entender aqui os carregamentos. Uma vez definidas as cargas aqui, a gente pode fazer a hipótese de admitir, conforme você queira, o sentido das reações. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, vou chamar esse ponto aqui de ponto B, tá ok? E vou admitir as reações todas para cima, para a direita, beleza? Então aqui eu vou chamar de vou chamar de VA, vou chamar aqui de VB, e vou chamar de HB, V de vertical, tudo bem? Então, beleza, vamos lá. Lembrando que eu tenho o costume de adotar esse eixo aqui como positivo. Caso vocês tenham esse mesmo hábito, então vocês façam como eu, beleza? E aí o seguinte, como tudo está concordando com a minha referência, tudo vai ficar positivo simbolicamente. E se a conta der negativa, se o valor dessas reações derem negativo, vocês vão ter que ou alterar o sentido da seta do vetor, ou então manter o sentido desenhado, sem ter que apagar o desenho, porém admitir o sinal negativo, conforme encontrado na conta. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo? A gente trabalha com a estrutura como um corpo rígido. Então, desta forma, a gente vai para as equações de equilíbrio. Breno, quais são as equações de equilíbrio? Eu começo pela soma de forças horizontais. Então, pela equação de equilíbrio, a gente tem que entender que o somatório das forças em x devem ser nulo. Beleza. Como a gente não tem forças atuando verticalmente, a não ser HB, a gente vai entender que HB precisa ser igual a zero, certo? Então aqui a gente já bota aqui, zero, certo? Bem simples. Próximo passo, ainda em forças, a gente vai ter que a somatória de FY igual a zero. Então, por sua vez, a gente vai ver as forças no eixo vertical. A gente tem 10 distribuído, tem VA, VB, e é isso. Não tem carga pontual. Então, o que é que a gente precisa entender? O que é uma carga distribuída? A carga distribuída é uma carga que atua ao longo de um eixo, certo? Então, eu não admiti o tamanho dessa peça, então eu vou colocar aqui 3 metrinhos, beleza? Vamos dizer que é uma viga de 3 metros. Então, essa carga distribuída de 10 kN por metro, ela está distribuída ao longo dos 3 metros da estrutura. Então, a carga total atuante nesse elemento, que é uma viga, é uma carga que atua nos 3 metros da viga. Então, na verdade, a gente tem uma carga resultante de uma ação externa equivalente a 10 kN por metro vezes 3 metros. Ou seja, a gente tem uma carga vertical negativa de 10 vezes 3. Ou seja, a intensidade da distribuição vezes o comprimento de atuação. Então, como ela está para baixo, o sinal é negativo, certo? Mas, vou começar da esquerda para a direita. Eu vou ter VA, então mais VA, mais VB, porque também estão para cima, e não tem mais cargas, então zero. Desta forma, a gente vai ter VA igual a 30. VA mais VB igual a 30. Agora, como a gente acabou as equações de força, a gente agora vai para as equações de momento. E aí, a equação de momento como corpo rígido, a gente tem que pensar em um ponto de referência.
é interessante que a gente escolha um ponto da barra de modo que simplifique essa equação 1 que a gente ficou sem poder resolver porque a gente não sabe nem VA e nem VB. Ou seja, é interessante que a gente escolha um ponto A ou um ponto B, que são pontos onde estão os apoios. Então não se atenha ao fato de ser A uma extremidade ou B outra extremidade. Você precisa entender que é um ponto onde você tem incógnitas que não tem resolução. Por quê? Porque na equação de momento a gente vai admitir aquele ponto onde vai cancelar uma incógnita da gente, de modo que sobre outra e a gente consiga encontrar o valor desta outra, beleza? Então guarde isso na cabeça porque isso é muito útil, tá? Então eu vou escolher aqui o ponto A, beleza? Eu vou botar o ponto A, então a gente vai ter que o somatório de momento em torno do ponto A é igual, tem que ser igual a zero, né? Então vamos pensar o quê? Bom, aqui no eixo eu vou admitir que no sentido horário de rotação, eu vou considerar positivo, tá? Ou seja, imagine que a ponta da nossa seta do eixo Z está saindo da sua tela, tudo bem? Conforme está saindo da minha também. Ou seja, na regra da mão direita, é no sentido anti-horário, tá bom? Então vamos lá. Como VA está atuando no ponto A, a gente não tem VA produzindo braço de alavanca. Como ela não está produzindo braço de alavanca, por mais que a gente não saiba a sua intensidade, a gente entende que não tem distância ortogonal a esse eixo de atuação que passa por A, certo? Então VA, por mais que ele pode possuir valor e a gente não sabe ainda, né? O VA, certo? Vou botar aqui VA, certo? Vezes um valor zero, porque o seu braço não existe, tá? Ou seja, essa parcela vai ficar nula, tá bom? Então, a gente vai colocar agora, vai para outra carga pontual, que é VB, e aí a gente vai pensar qual é o braço de alavanca em relação a A. Então, vamos pensar aqui. O braço de alavanca, por natureza, ela deve ser uma distância ortogonal, né, que passe pelo eixo que atravesse o ponto de referência e ortogonal ao plano de atuação da carga em relação ao ponto anterior, beleza? Então esse x a gente sabe que é o próprio vão, que é igual a 3 metros, beleza? Então aqui a carga VB vermelha, ela é justamente já ortogonal ao ponto A, né? Esse braço de alavanca ele já aparece naturalmente, então fica muito fácil a visualização para a gente. A gente vai fazer uma viga inclinada, certo? Para vocês entenderem como fica essa percepção de rotação, como é que fica o braço de alavanca, beleza? Então VB vezes o seu braço de alavanca, que é o próprio vão, 3 metros, tá? Sempre atenção nas unidades. E aí agora a gente vai pensar aqui, ó, na nossa carga, que é o grande moído, beleza? A grande dificuldade daqui. Então vamos lá, vamos pensar nisso. O que é a carga distribuída? A carga distribuída é como se fosse uma carga, né? Que ela é, na verdade, um retângulo que forma uma área de atuação. Ou seja, isso aqui, certo? É um retângulo de carga. Breno, é um retângulo de carga, beleza. Então pensem que esse retângulo, para eu calcular uma força resultante de atuação, certo? Ela será uma força da seguinte forma, deixa eu tentar desenhar aqui em rosa. Ela é uma força no centroide dessa estrutura, certo? Que como é um retângulo, né, o centroide vai estar aí justamente no encontro dos dois eixos de simetria, que é mais ou menos por aqui. Então, essa é a carga resultante, certo? Eu vou chamar de R, beleza? E ela vai atuar no centro dessa estrutura. Como essa estrutura é simétrica de dois eixos, então é justamente a simetria, ela vem horizontalmente, o eixo de simetria, e verticalmente aqui, né? Com simetria entende sempre que se eu rebater a estrutura para o outro lado, ela fica igual. Então a simetria é isso, beleza? Então esse R, como é que a gente vai calcular esse R? Esse R, ele nada mais é do que você pensar o seguinte: temos um retângulo onde, certo? Aqui no centro a gente tem a representação da sua resultante, mas a sua resultante nada mais é do que a área da sua figura. Então a gente sabe que esse comprimento aqui é a intensidade da carga, que é 10 kN por metro, e esse comprimento aqui
nada mais é do que o vão, que é igual a 3 metros. Então, qual é a área? A área é 10 vezes 3. Tudo bem? Peguem esse conceito, guardem e a gente vai tentar depois generalizar para qualquer tipo de carga, inclusive uma carga que tenha uma função como sua lei de formação. Então, R é igual a 30 kN. Certo? Breno, por que kN? Porque, ó, aqui é uma carga distribuída de 10 kN por metro e aqui é 3 metros. Então, nessa operação, cancela a unidade de comprimento, resultando apenas a unidade de carga pontual. Beleza? Então, vou apagar aqui porque ficou feio e vamos tentar colocar aqui, ó, 30 kN. Beleza? Vamos levar... Aí vamos pensar com o seguinte. Agora já vamos pensar em momento. Isso é carga. Qual é a distância aqui? Isso é muito fácil. Por quê? Porque a gente tem uma figura muito simples, que é um retângulo. Lembra? A força resultante de um retângulo, que é o seu centroide, está localizado no meio de ambas as dimensões. Então, o meio de 3 metros é 1,5. Então, vamos lá jogar esse 1,5 na nossa operação. Beleza? Então, a gente tem... E aí? Vamos lá, vamos pensar com relação ao sinal agora. Esse 30 está atuando para baixo, né? Então ele está contrário a esse sentido que eu adotei aqui, beleza? Ou seja, negativo, tá? Então menos 30, que é a resultante, vezes, qual é a distância? A distância é 1,5 metros, beleza? E isso deve ser igual a 0, tá bom? Então vamos resolver essa conta. Aqui zerou, ficou 3VB igual, passa esse produto para o outro lado, 30 vezes 1,5. Se eu dividir tudo por 3, eu vou ter 10 vezes 1,5. Portanto, VB é igual a 15 kN. Breno, deu positivo. O que é que isso indica? Isso indica que a gente acertou o sentido de VB. Ele é para cima. Beleza? Vamos lá. Vamos colocar aqui mais 15 kN. Bom, aqui de antemão, a gente pode olhar para essa estrutura e como ela é simétrica, a gente vai ter que entender que tem 30 atuando para baixo. 30. 15 foi a resposta, né, dos pilares que suportam essa viga. Então, por outro lado, VB vai ser também mais 15 para poder cancelar, né, em ambos os lados simetricamente essa força central que causa 30 para baixo, né? Aí, se você não lembrar disso, lembra aqui, ó, do VA mais VB, tá? Essa expressão determina de fato que VA também vai ser 15, tá bom? Então eu vou botar aqui embaixo e VA, por sua vez, vai ser 15 kN também. Ok, terminamos? Não, a gente entendeu as reações, certo? Só que agora a gente vai ter que ir para os esforços internos, tá bom? Então vamos entender. Vamos tentar fazer o DEC, o esforço cortante, diagrama de esforço cortante, e vamos fazer também o DMF, diagrama de momento fletor. Então vamos lá. Primeiro vamos pensar aqui no nosso DEC. Certo? Antes de tudo, vamos fazer aqui diagrama de esforço cortante. Beleza? Eu já vou botar aqui de baixo o DMF. O que é que a gente deve fazer? Vamos pensar aqui. Bom, a gente sabe que no apoio, certo? No apoio, que é isso aqui, a gente entende que existe uma carga atuante que é VA 15 para cima, certo? E quando a gente vai pensar em esforço interno, a gente deve pensar na convenção. O que é a convenção? A convenção é um padrão de esforço interno, de sinais de esforço interno. Quando a gente calcula pelas forças da esquerda, a gente tem que o cortante V é positivo para cima e a flexão, o momento, é positivo no sentido de tracionar as fibras de baixo e comprimir as fibras superiores. Ok? Então, tudo que causar esses efeitos, tá, vai ser computado como positivo, beleza? E aí, cada um desses esforços, momento ou
no caso flexão ou cortante, vai ter sua forma de desenhar no gráfico, no diagrama, tá bom? Então vamos lá, VA está para cima. Se eu analisar a estrutura assim, ou seja, da esquerda para a direita, vou pegar uma seção aqui, ó, uma S1, uma seção estimada a dx do apoio, ou seja, infinitesimal, tá? É tão perto que é aproximadamente zero e não a gente não tem distância efetiva, é uma coisa teórica aqui, tá? Então vamos lá, VA é 15 para cima, então a gente já vai ter um salto de 0, né, para 15. E a gente sabe que para cima é computado como positivo, tá? Então mais 15. Beleza. Breno, o que acontece com a carga agora? Com o cortante. O cortante, ele vai ser até o próximo sentido igual a VA, que é para cima, ele vai permanecer apenas perdendo, sendo subtraído. Ou seja, ele vai decaindo linearmente. Por que linear? Porque essa carga, ela é distribuída. E carga distribuída, certo? A gente tem um esforço cortante linear. Como estão em sentidos contrários, no caso vai ser decaindo linearmente. Então, aqui a gente vai ter que analisar, a gente pode analisar somente de acordo com a resultante 30 dessa carga, certo? Ou seja, a gente tem um salto inicial de 15, certo? E a gente vai ter uma perda total ao longo de todo o comprimento, quando o esforço interno for avaliado ao longo de toda a barra, ou seja, próximo de B, uma seção S2, exatamente a dx de B, só que sem chegar no apoio ainda. Então, essa seção S2, certo? Ela é uma seção a dx do apoio B. Então, essa seção ela vai considerar todo o vão, ou seja, os 3 metros de estrutura, e vai então ser computado todos os 30 kN da resultante, tá? Então, o que é que vai acontecer? A gente tem aqui um ponto tal, beleza? Que é o ponto A, aqui é o ponto B. A gente vai ter um ponto tal, e eu vou marcar aqui, ó, no centro um outro ponto, beleza? A gente vai ter um ponto aqui que a gente vai fazer esse cálculo aqui, ó, certo? Eu vou chamar esse cortante um cortante aqui de V, certo? Em função de uma posição X. Que no caso essa posição X é X igual a 3 metros, beleza? Vou até adotar aqui, ó. V, X igual a 3. Beleza? Então, V, X igual a 3, nada mais é do que você ter um salto de 15 positivo, certo? Menos, tá, a carga 10 vezes X. Porque essa é a função que descreve o decaimento da atuação da ação, beleza? Da carga distribuída linear. Então aqui é a carga distribuída linearmente, beleza? Então como que vai ficar isso aqui? Vai ficar que V3, V de x igual a 3 é igual a 15 menos x vezes 3, ou seja, você aplica x igual a 3, então V3 é simplesmente menos 15 kN. Logo, se é menos 15, a gente deve botar de fato abaixo do eixo. Por quê? Porque aqui é positivo e aqui é negativo. Então aqui a gente entende que é menos 15, certo? Vou apagar aqui para não alterar o gráfico e vou admitir aqui, menos 15. Vou fazer aqui bem bonitinho pra gente. Olha como o gráfico ficou legal. E vamos lá. O que é esse ponto? Esse ponto é o ponto de V igual a 0, certo? Perdão, V não. O símbolo de cortante é Q, tá? Q igual a 0. E que distância é essa? Olha, se isso é simétrico, essa distância é exatamente no meio do vão, 1,5 metro. A gente vai ver que Q igual a 0, momento máximo, né? A gente já explicou no vídeo anterior que o momento é máximo, porque isso tem a ver com derivadas, beleza? Então aqui, Breno, como é que ficou? Você me disse no vídeo anterior que a gente tem que fechar o diagrama. Então vamos fechar o diagrama. Com base em quê? Com base na reação. A reação é 15 e quando eu atravessar a estrutura completamente, esse 15 vai ser admitido positivo
porque está de acordo com a convenção. Então aí vai fechar o diagrama, beleza? O diagrama vai ficar exatamente aqui em 0, tá? Então fica perfeito aí, beleza? Vamos pensar agora no DMF. Qual é o DMF? Olha, é muito simples. Como a gente não tem carga momento atuante, a gente vai ter no ponto A 0 e no ponto B 0 também. Esses pontos a gente já sabe. Se tivesse carga momento atuante, no ponto A ou no ponto B ou em algum outro ponto, a gente teria o que a gente chama de descontinuidade, ou seja, uma alteração para cima ou para baixo desse momento, beleza? Ou seja, um salto, tá? E aí vamos lá, vamos pensar. A gente sabe que se o momento é mínimo, se o cortante é nulo, a gente vai ter aqui um momento máximo. Como só tem carga atuando para baixo, a gente vai ter um momento apenas positivo, tá? Então esse momento positivo vai ser traçado aqui, certo? Abaixo do eixo, porque é positivo o DMF. O traçado DMF a gente desenha de acordo com o momento, o lado onde as fibras são tracionadas. Se é tracionado embaixo, a gente desenha ele lá embaixo. E no diagrama DMF, ele é admitido positivo embaixo, beleza? Então vamos lá. Se a gente sabe que é o seguinte, que o cortante é uma função de x, certo? Que é 15 menos 10x, certo? E o momento a gente sabe que ele nada mais é do que a integral de q de x em função da posição. E aí vai de 0 a 3, porque a gente tem um vão, era para ser de 0 a L no caso aqui, né? L, que é 3 no nosso caso. Então, se é a integral, momento de x é a integral de 0 a L de 15 menos 10x. A integral da soma ou subtração nada mais é do que a integral de cada um, beleza? Então, 15x... Então, momento de x nada mais é do que uma parábola de segundo grau. Beleza? Então, aqui a gente não precisa refletir muito sobre a função de momento. E aí, na faculdade de vocês tiverem os professores trabalhando muito com essa carga em termos de função, com os esforços em termos de função, a gente pode trabalhar aqui também. Mas, em suma, é isto. A gente tem aqui uma parábola e ela vai ser traçada para baixo, conforme a gente já sabe. Só que aí a gente tem um problema. Como que a gente calcula esse momento máximo? Qual é o momento máximo? Como que a gente vai chegar nisso? Bom, tem um decoreba aqui, tá? O decoreba é o momento de uma parábola de segundo grau nada mais é do que a carga Q vezes o vão ao quadrado sobre 8. O famoso QL2 sobre 8. E aí, nesse caso, fica 10 vezes o vão 9, no caso 3 ao quadrado, 9 sobre 8. Essa conta vai dar 10 vezes 9 dividido por 8, 11,25. Então, 11,25. Tomar muito cuidado com isso aqui. Esse traçado máximo é muito importante você sempre fazer, tá? E aí, ó, tenta traçar aí manualmente a parábola de segundo grau, beleza? Bom, tá traçado, tá indicado o DMF, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixa um comentário aqui embaixo, curta e compartilha para aquele amigo que também está estudando e sofrendo com você.